Valentina estava com pressa de chegar em casa. Ela literalmente saiu por meia hora para comprar remédio para seu filho pequeno, Cauã. Ela ficou na fila por um longo tempo, esperando o farmacêutico vender todos os medicamentos necessários para a senhora idosa. Finalmente, Valentina conseguiu comprar o remédio necessário e correu para casa. Além de seu filho de 10 meses, Cauã, ela tinha outros 2 filhos. Ela era considerada uma mãe de muitos filhos e recebia uma certa quantia de apoio financeiro do Estado. Mas ainda não era o suficiente. Seu filho mais velho, Anthony Gabriel, que havia acabado de completar 9 anos, estava cuidando das crianças em casa. O jovem se comportava corajosamente e ajudava sua mãe o máximo que podia. Ele trocava fraldas, alimentava seu irmão mais novo, colocava-o para dormir e cantava canções de ninar para ele. Além de todas as suas tarefas, Valentina tinha que ir para seu turno de trabalho. Ela trabalhava como enfermeira em um hospital local. Toda a sua família dependia dela. Seu marido, Apolo, faleceu há 3 meses. Ele foi atropelado por um carro quando atravessava a rua. Valentina ficou arrasada. Ela ficou sozinha com 3 filhos. Mas logo ela se reergueu e continuou a viver. Ela não ousava deixar as crianças com os vizinhos, que na maioria das vezes eram alcoólatras ou pessoas suspeitas, que só pediam dinheiro para beber ou reclamavam de suas vidas sem valor. Valentina tentava conversar com eles e explicava que ela também tinha muitos problemas, que essas personalidades marginais nem sequer percebiam como estavam afundando no fundo. Esses eram os tipos de pessoas com quem Valentina tinha que conviver em sua vizinhança. No entanto, ela se acostumou com eles e ensinou seus filhos a se afastarem deles. Valentina não percebeu que estava tentando atravessar a rua no lugar errado. Em determinado momento, ela quase teve o mesmo destino que seu marido. Mas no último instante, alguém segurou a manga do seu casaco. Ela virou-se e viu uma mulher idosa com roupas surradas e rasgadas. Era óbvio que ela era uma moradora de rua. Ela apareceu do nada e literalmente puxou Valentina de volta para a calçada no último momento. Um pouco mais e a jovem mãe teria sido atingida por um carro. Justo naquele momento, um carro passou zumbindo em alta velocidade. O motorista nem sequer pensou em diminuir a velocidade, embora soubesse perfeitamente que estava na cidade, e não em uma rodovia de alta velocidade. Valentina, sentindo-se culpada, abaixou a cabeça. A mulher que a salvou parecia ter por volta de 60 anos, e a desconhecida ajustou seu cachecol e olhou para Valentina com um olhar preocupado. Por que você está andando tão rápido, querida? Você quer chegar ao outro mundo com tanta pressa? Ela perguntou ao se aproximar. Olhando para ela, corando de surpresa e talvez de vergonha por sua intenção imprudente, Valentina respondeu em voz baixa: Não, eu estava apenas correndo para casa para levar o remédio de meu filho. Meu filho mais novo ficou doente, e eu tenho 3 filhos no total. Não há ninguém para cuidar deles adequadamente. Apenas meu filho mais velho ajuda, e ele tem apenas 9 anos. A mulher balançou a cabeça e ofereceu a Valentina um assento no banco próximo ao ponto de ônibus por alguns minutos. Ao contrário da maioria dos sem-teto, ela era diferente de todos. E Valentina percebeu que ela parecia cuidar bem de si mesma. Suas unhas estavam limpas, e seus dentes estavam no lugar. Parecia que ela havia se tornado sem-teto por acidente. A mulher expressou simpatia pela difícil situação familiar de Valentina e ofereceu ajuda. Querida, talvez eu possa te ajudar. Você está falando sério? Valentina perguntou franzindo as sobrancelhas. Claro que eu estou. Eu amo crianças. Ela respondeu com um sorriso no rosto. Aliás, meu nome é Esther. Estou feliz em conhecê-la. Prazer em conhecê-la também. Então a velha mulher disse: Não olhe para minhas roupas pobres.
É uma história à parte. Eu te conto um dia. E não tenha medo de mim. Eu não vou roubar nada de você ou machucar suas crianças. No entanto, Valentina ainda tinha dúvidas razoáveis sobre essa mulher, já que nunca a tinha visto antes e nem sabia o que ela realmente fazia. Valentina estava perplexa e não sabia se deveria aceitar a oferta de Esther ou recusá-la. Uma estranha estava diante dela, mas ao mesmo tempo, seus olhos idosos irradiavam apenas bondade. Valentina viu um mar de possibilidades neles, como se uma pessoa mais próxima e querida dela estivesse olhando para ela. Pensamentos passando por em sua cabeça. E se ela concordasse? Não haveria algum tipo de pegadinha ao mesmo tempo? Valentina estava em uma situação desesperadora. Realmente não havia ninguém para cuidar de seus filhos. Nem mesmo sua amiga poderia ajudar. Ela ligou para ela uma vez e pediu para cuidar das crianças. Mas ela respondeu que tinha um encontro com um homem depois de pesar os prós e os contras. Valentina concordou com a proposta de Esther. Pois ela não tinha outra escolha. Precisava trabalhar naquele dia. 20 minutos depois, elas chegaram ao apartamento arrumado de Valentina, que mostrava a dedicação da proprietária. Esther olhou ao redor e disse: é um lugar aconchegante e quente. Nós fizemos o nosso melhor, Valentina disse. Entre, vamos tomar um chá. As crianças saíram do quarto quando ouviram o barulho no corredor. Eles imediatamente começaram a perguntar: quem é você? Oi, vovó. Lágrimas brotaram nos olhos de Esther. Ela pegou um lenço do bolso e enxugou o rosto. Vendo sua agitação, Valentina respondeu brincando para as crianças: sim, está a vovó, mas só por uma hora. As crianças não entenderam o que por uma hora significava. Mas o mais importante era que eles ouviram a palavra vovó. Eles imediatamente sorriram e começaram a abraçar a idosa. Ela quase chorou novamente de surpresa, mas conseguiu se conter. Em seguida, o pequeno Cauã tomou seu remédio e logo se sentiu um pouco melhor. Valentina verificou sua temperatura apenas por precaução e não era nada crítico. Depois de oferecer chá para Esther, ela começou a se preparar para o trabalho e deu algumas instruções. Se a temperatura do Cauã subir novamente, dê a ele xarope para reduzir a febre. Ok, entendi. Não precisa se preocupar com nada, ela disse. Farei tudo como necessário. Todos os remédios estão na prateleira do armário. Valentina continuou a explicar e apontou para os armários de vidro. Se vocês quiserem comer algo, tem sopa e carne com macarrão na geladeira. Também tem fórmula na mesa da cozinha. O Anthony Gabriel sabe, ele vai mostrar tudo para você. Tudo vai ficar bem. Eu não vim aqui pela comida. Esther tentou acalmá-la. Você pode ir trabalhar e não se preocupar com nada. Valentina concordou, mas em seus pensamentos ela disse: como posso não me preocupar? São meus filhos. No entanto, a intuição de Valentina lhe dizia que não havia motivo para se preocupar. E ela acreditava que Esther era incapaz de causar mal a alguém com isso em mente. Valentina foi para o trabalho com confiança, sabendo que tudo ficaria bem em casa. Enquanto caminhava para o hospital, pensamentos preocupantes sobre sua vida difícil após a morte do marido persistiam em sua mente. Valentina tinha dificuldades em pedir ajuda. Entre seus conhecidos, não havia pessoas que pudessem fornecer um apoio significativo. Com frequência, ela se via em situações sem saída, e tinha que encontrar uma solução por conta própria. Valentina nem conseguia imaginar o que aconteceria se ela desistisse. Provavelmente, os problemas da vida a esmagariam, e seus filhos seriam enviados para um orfanato. No entanto, Valentina conseguiu evitar tudo isso, em grande parte graças ao seu falecido marido, Apolo, que, apesar de ser órfão, sabia encontrar uma saída para qualquer situação.
Ela se lembrou de como precisavam urgentemente pagar pelo tratamento do filho mais velho. Valentina ligou para todos os seus conhecidos, mas não conseguiu reunir a quantia necessária. Seu marido então fez um acordo com o vizinho para ajudá-lo a terminar sua casa de verão. No final, Apolo ganhou dinheiro para os medicamentos, indo além de si mesmo pelo bem de seu filho. Valentina se recordou disso. Agora, quando ela precisava pensar em quem cuidaria das crianças, ela deixou de lado seus princípios e preocupações, pois seus pais há muito tempo se tornaram alcoólatras. Não havia sentido em esperar ajuda deles. Mas mesmo no passado, quando ainda levavam uma vida sóbria, sua mãe ensinou logo de cara: você se casou, o que significa que você cresceu, então se vire e não nos incomode. Como ela poderia esperar qualquer ajuda depois disso? Com esses pensamentos pesados, Valentina se apressou para o trabalho. Mas, não importava o quão rápido ela caminhasse, ainda chegava atrasada na sala de recepção. O Dr. Dominique a recebeu com um olhar frio. É uma pena. Onde você estava? Se isso acontecer novamente, eu vou te demitir ou retirar seus bônus. Valentina quase chorou em resposta. Desculpe, Dr. Dominique, não vai acontecer de novo, ela disse isso quase se curvando aos seus pés. Valentina correu para o seu armário. Sua colega Luna, que havia começado a trabalhar lá há apenas alguns meses, já estava trocando de roupa. Vendo Valentina ofegante, ela perguntou com um sorriso: Oi, por que você está respirando tão pesadamente? Alguém estava te perseguindo ou algo assim? Valentina balançou a cabeça e disse: eu estava correndo para o trabalho, esperando chegar a tempo, mas acabei me atrasando, como o azar quis. O Dr. Dominique estava na sala de recepção e me deu uma bronca, ameaçando me demitir se eu me atrasasse novamente. Essa é a vida, disse Luna tristemente. Escute, eu sempre me esqueço de perguntar. Com quem você deixa as crianças quando vai trabalhar? Geralmente com o Anthony Gabriel, meu filho mais velho, respondeu Valentina, mas recentemente uma mulher está me ajudando. Eu a encontrei por acaso na rua. Ela parecia uma mendiga, mas ela me salvou da morte. Eu ia atravessar a rua em um lugar impróprio onde costumamos correr, e quase fui atropelada por um carro, disse Valentina. Que presente do destino! E depois disso, você a convidou para sua casa? Sim. Bem, nós concordamos que ela cuidaria das crianças hoje à noite. Esther parecia uma mulher honesta. Eu não vi os documentos dela, mas ela aparenta ter uns 76 anos. Não acredito que as pessoas sejam capazes de algo ruim nessa idade. Coisa ingênua, Luna balançou a cabeça de forma negativa. Você realmente está deixando seus filhos com qualquer pessoa? Provavelmente ela já roubou seu apartamento, e as crianças estão correndo com fome e chamando pela mãe. Não, ela não vai fazer isso. Valentina balançou a cabeça negativamente. Ok, como você desejar, vamos trabalhar. Caso contrário, o Dr. Dominique realmente vai nos demitir a todos. Em princípio, eles não tinham nada a temer em relação à demissão, pois ser auxiliar de enfermagem no hospital exigia toda a sua força e nervosismo. Eles não ganhavam muito por isso. E havia muitas pessoas na cidade que queriam cuidar de pessoas doentes. Mas não havia muita escolha, então eles tinham que trabalhar onde pelo menos pudessem receber um salário regularmente. Luna começou a lavar os pisos no corredor. Valentina foi para os quartos para virar os pacientes acamados e trocar as bacias. Ela continuava pensando em seus filhos. As dúvidas de seus colegas sobre Esther se fixaram em sua mente como uma lasca. Valentina começou a se preocupar que algo realmente pudesse ter acontecido com eles. Em algum momento, ela até suspeitou que sua amiga poderia estar certa. Sua intuição dizia que seus pensamentos eram insensatos, pois ela estava apenas se deixando levar,
criando mais problemas emocionais, sem perceber os chinelos abandonados de alguém perto de uma das camas. Ela quase tropeçou neles. Ela conseguiu manter o equilíbrio, mas a bacia caiu ruidosamente no chão. A senhora idosa deitada na cama adjacente resmungou e chamou o médico. Após alguns minutos, o Dr. Dominique chegou e perguntou o que aconteceu. Por que o barulho? Controle sua auxiliar de enfermagem. Ela não me deixa descansar. Resmungou a senhora idosa. O que aconteceu? Perguntou o médico com severidade. Eu simplesmente não vi os chinelos de alguém e quase caí. A bacia escorregou das minhas mãos, causando barulho em todo o quarto. Ela tentou explicar. Ok, estou te dando um aviso. Continue trabalhando, disse o médico balançando o dedo, e saiu do quarto. O incidente tinha acabado, mas Valentina sentia um gosto amargo na boca. Ela foi repreendida por apenas fazer seu trabalho corretamente. Mais uma vez, Valentina percebeu que ser uma auxiliar de enfermagem era um trabalho ingrato. Ao sair do quarto, ela encostou-se na parede e chorou baixinho. Luna estava lavando o chão quando a viu nesse estado. O que aconteceu? Quem te machucou, como de costume? Eu fui pega no fogo cruzado. Valentina respondeu entre lágrimas e contou para sua colega o que tinha acontecido no quarto. Eles são sem consciência alguma. Eles poderiam ao menos dizer obrigado. Luna balançou a cabeça. Por outro lado, na idade deles, isso é bastante esperado. E alguns nem ficam felizes por terem vivido tanto tempo. Você está certa. Valentina concordou, sentindo-se um pouco mais calma. Às vezes eu me imagino idosa, e isso quase me faz sentir pena deles. É realmente difícil para eles, e nós simplesmente não podemos entendê-los. A conversa sobre o incidente no quarto terminou quando o Dr. Dominique apareceu e as encarou intensamente. Luna seguiu em frente para lavar o chão, e Valentina continuou suas rondas. O médico simpatizava com Valentina e até tentou cortejá-la, dizendo que tinha filhos e uma esposa, e que sonhava em ter Valentina como amante. Valentina sabia disso e rejeitava suas investidas de todas as maneiras possíveis. Ela não tinha intenção de se tornar uma mulher assim ou se envolver com um homem desequilibrado e, o mais importante, casado. Era difícil esperar algo bom dele. O Dr. Dominique estava irritado porque não conseguia entender por que Valentina resistia a ele. Ele oferecia seu amor e presentes, prometendo torná-la uma rainha. Eu farei tudo por você, ele dizia quando estavam sozinhos. Não, obrigada. Prefiro ficar sozinha do que com você, ela balançava a cabeça em recusa. Dizer isso apenas encorajava o homem, mas ela nem sequer conseguia pensar em se envolver com um homem casado. Depois de terminarem suas rondas, ela se juntou a Luna. E juntas elas rapidamente limparam todos os quartos. Em seguida, voltaram ao seu trabalho. Aconselho você a não dar atenção ao Dr. Dominique, disse Luna, ligando a cafeteira. Se você está se referindo às ameaças dele, então já esqueci de tudo, Valentina fez um gesto com a mão. Vamos comer mais alguns biscoitos de gengibre frescos. Eles ainda não ficaram velhos. Fazendo seu trabalho lentamente, Valentina nem percebeu que o fim do expediente estava se aproximando. Ela olhou para o relógio e murmurou para si mesma. Mais um dia de trabalho se passou. Você disse alguma coisa? O Dr. Dominique se aproximou inesperadamente por trás dela. Sim, estou feliz que tudo esteja em ordem com os pacientes, Valentina respondeu confiantemente sem hesitação. Claro, eles estão sob minha observação. O homem disse orgulhosamente. Valentina não disse nada, apenas assentiu com a cabeça. Ela mal tinha forças para não rir. Parecia que ele estava tentando provar para todos que era o melhor médico.
Esperando pelo fim do expediente, Valentina trocou de roupa rapidamente e correu para casa. Por que estou correndo? Ela estava preocupada com como as crianças passaram o dia. Ela esperava que se Anthony Gabriel não tivesse ligado para ela, então. Ao entrar no apartamento, ela sentiu o cheiro de panquecas. As crianças saíram imediatamente de seus quartos. Eles estavam limpos e arrumados. Parecia que a visitante já os havia alimentado e dado banho. Valentina ficou chocada ao ver isso. Você é uma verdadeira maga, Esther. Anthony Gabriel carregava o pequeno Cauã nos braços e disse com orgulho: Mãe, ele está se sentindo melhor. Ele não tem mais febre. Valentina colocou a mão na testa dele e ficou surpresa ao perceber que não estava mais quente. Eu fiz uma compressa de ervas nele. O xarope foi útil, mas a medicina tradicional é ainda melhor. A mulher idosa respondeu. Eu nem sei o que dizer. Valentina disse confusa. Eu pensei que teria bagunça e sujeira. É isso que você queria dizer? Esther perguntou. Bom, eu não sou totalmente assim, mas algo parecido. Valentina comentou. Mas agora olho ao redor e não consigo acreditar no que vejo. Não se surpreenda. Eu prometi que tudo ficaria bem. Esther disse, baixando a cabeça. Sente-se à mesa e experimente. As crianças já comeram. Mas se eles quiserem mais, há o suficiente para todos. Valentina não conseguiu conter suas lágrimas e abraçou Esther. Você é meu anjo da guarda. Essas palavras tocaram profundamente a alma de Esther. Depois de se acalmarem, as mulheres se sentaram à mesa para tomar chá com panquecas. Elas estavam tão deliciosas que Valentina nem percebeu como comeu 5 em questão de minutos. Depois de saciar sua fome, ela perguntou cautelosamente, desculpe por perguntar, mas como você acabou nessa situação? Sabe, Valentina, eu realmente não tenho muito a te contar. Esther respondeu, mal consigo lembrar de nada. Acordei em algum barranco sem documentos nem dinheiro. Isso foi há 6 meses. Havia uma ferida na minha cabeça. Mal conseguia me levantar. Que horror! E não tinha ninguém por perto. Valentina perguntou, levando as mãos ao rosto em sinal de compaixão. Por quê? Esther deu de ombros. Alguns moradores de rua me encontraram e me levaram para a choupana deles. Me deram roupas porque as minhas estavam ruins. Quem sabe por quanto tempo eu tive que ficar naquele barranco. Então, foi isso que me deram. Não havia outra escolha mesmo. Nem me lembro de como tudo aconteceu. Você tentou ir à polícia? Valentina continuou perguntando. Você está brincando? Esther respondeu com um ruído. Eu fui lá. Expliquei minha situação, e nem mesmo registraram meu depoimento. Eu não entendi o motivo, mas disseram que pararam de proteger as pessoas aqui. Valentina ficou surpresa. Havia um policial local que me disse que eu estava atrapalhando o atendimento de pessoas decentes. Me diga, Valentina, sou uma pessoa indigna de respeito? A mulher idosa desabou em lágrimas. E Valentina lhe entregou um lenço. Não, não é verdade. Você é uma boa pessoa. Ela tranquilizou Esther. Você apenas acabou encontrando um policial sem coração. Talvez seja por isso que não recebeu nenhuma ajuda. A mulher balançou a cabeça. Sinto muito por você. Você foi apenas uma vítima das circunstâncias. E quanto à polícia, sempre é uma peça enferrujada no mecanismo. No fundo, Valentina não apenas sentia simpatia, mas também estava indignada que ninguém tivesse ajudado Esther. A mulher havia perdido sua memória e se encontrava à deriva no mundo.
Depois de pensar um pouco, Valentina sugeriu: fique conosco. Temos espaço suficiente, e as crianças, pelo que entendi, estão felizes em tê-la aqui. Você tem certeza disso? Perguntou Esther cautelosamente. Sou verdadeiramente grata a você, então peço que continue cuidando das crianças, afirmou Valentina firmemente. Trabalho em turnos como auxiliar de hospital, e infelizmente, meus filhos frequentemente ficam sozinhos. Ok, eu entendo e concordo, especialmente porque não tenho mais para onde ir, respondeu Esther. O rosto de Esther se iluminou com um sorriso feliz, pois agora ela poderia viver em condições humanas e não perderia mais tempo procurando comida. Após concordarem sobre o que fazer e quando, Valentina continuou a trabalhar calmamente no hospital. O Dr. Dominique ainda tentava se aproximar dela, mas Valentina não queria ter nada a ver com ele, então o evitava quando podia. Certa vez, Luna perguntou a Valentina: então, como vai sua moradora de rua? Ela roubou algo mais dos apartamentos? Meu Deus, de onde você tira esses pensamentos? Respondeu Valentina, irritada. Estamos nos dando muito bem. Nunca conheci alguém antes que pudesse ajudar assim. Nada surpreendente, há pessoas assim em todos os lugares, disse Luna, encolhendo os ombros. Bem, mencione uma pessoa que tenha te ajudado, sugeriu Valentina. Luna hesitou em sua resposta. Veja, é improvável que alguém faça isso, a menos que haja um benefício direto nisso, disse Valentina. Você sabe, minha amiga, você está certa. Peço desculpas por brincar com você sobre aquela mulher. O nome dela é Esther, e ela também é como uma mãe para mim. Corrigiu Valentina. Vamos parar de discutir a vida dessa pobre mulher. A vida já a derrubou no fundo do poço. Não vamos mais fofocar sobre ela. Ok, ok. Vou ficar quieta. Excelente, vamos trabalhar. Disse Valentina, dando um tapinha no ombro de Luna, e elas foram cumprir suas tarefas. Essa conversa foi a última sobre Esther dessa forma. Luna não tentou mais implicar com Esther. Pelo contrário, ela passou a se interessar pela saúde de Esther e pelo que ela estava fazendo. Pelo que parece, a colega de Valentina também demonstrou simpatia por ela, especialmente depois que Valentina contou que Esther havia perdido a memória. Luna até passava coisas através de Valentina para sua hóspede. A mãe de Luna havia falecido há 6 meses, deixando para trás muitas roupas. Luna não tinha coragem de jogá-las fora, mas essa era uma chance de dar-lhes um uso. Esther agradeceu a Luna e a convidou para tomar chá e bolo. A idosa sabia como cozinhar deliciosamente, embora não se lembrasse de onde vinham essas habilidades. 3 semanas haviam se passado desde que Esther apareceu no apartamento de Valentina. Durante esse tempo, Esther havia se adaptado completamente à vida normal. As crianças também haviam se acostumado com ela e, estranhamente, a chamavam de avó. Eles pensavam que ela tinha ido embora por algum tempo e tinha voltado. Além disso, Valentina não pensava em dissipar suas suposições. Eles viviam como uma família. Enquanto isso, Valentina não conseguia tirar da cabeça a perda de memória de Esther. Era inacreditável que ela não tivesse parentes. Alguém precisava estar procurando por essa mulher. No entanto, Valentina não sabia quem, nem onde exatamente, pois ela esperava receber informações em breve. Ela se dirigiu a voluntários com um pedido para procurar os parentes de Esther. Ela contou brevemente o que tinha acontecido e forneceu fotos do seu telefone quando tirou fotos de Esther. Os voluntários prometeram ajudar. Eles iniciaram a busca e mantiveram contato com Valentina. No entanto, não havia muito para compartilhar. Nos lugares onde os moradores de rua costumavam ir, ninguém conhecia Esther. Mostraram as fotos para eles, mas as pessoas em situação de rua apenas repetiam a mesma frase.
Eles não sabiam de nada. Foi surpreendente que Esther tenha passado tanto tempo entre eles. E eles não se lembravam dela. Ou talvez eles simplesmente não quisessem se envolver, com medo de serem levados pela polícia, já que muitos deles já tinham problemas com a lei. Por exemplo, a falta de documentos não preocupava os moradores de rua, mas os agentes da lei poderiam se interessar seriamente por isso. E é por isso que os moradores de rua não queriam ter contato ao mesmo tempo. A busca continuou, e os voluntários prometeram fazer tudo o que fosse possível. Enquanto isso, Valentina mesma tentava encontrá-la, usando redes sociais e outros recursos da internet. Esther observava suas ações e apenas lamentava. Eu não acredito que vá sair algo disso. Se eu tivesse parentes amorosos, eles teriam aparecido de alguma forma com as buscas. Ainda vou tentar achar, se você não se importa. Alex continuou. Claro, estou totalmente a favor disso, mas lamento incomodá-la. Esther disse, sorrindo, se livre desses pensamentos sombrios. Ordenou Valentina, você não perturba ninguém. Olhe como os garotos ficaram alegres quando você apareceu. É apenas um conto de fadas, não a realidade. Valentina continuou a busca, que logo se tornou conhecida no trabalho. Enquanto Luna apoiava, todos os outros funcionários se juntaram e alguns até fizeram gestos nas têmporas, dizendo, você está ficando louca, ajudando uma qualquer. Ela é apenas uma mulher comum, com dificuldades na vida. Valentina tentou convencê-los. Vocês não entendem nada disso, então não julguem ela, e vocês não serão julgados. No geral, quase todos na equipe, exceto Luna, acreditavam que Esther estava apenas tentando enganar ela e tentando dissuadir Valentina de continuar as buscas e mandar Esther para um abrigo. Mas Valentina não era o tipo de pessoa que desistia diante de dificuldades. Ela acreditava que poderia encontrar os parentes de Esther. Ao mesmo tempo, os avanços do Dr. Dominique levaram Valentina a um colapso nervoso. Ela não tinha tempo para jogos de amor, mas ele simplesmente não parava. Então, um dia, ela respondeu a ele de forma rude. Por que você não vai embora de vez e para sempre? Eu já tenho um monte de problemas, e você ainda está me incomodando. O que há de errado com você? Você tem uma esposa, então vai incomodar ela. O médico ficou furioso, mas neste momento, os funcionários começaram a se reunir no corredor atraídos pelo barulho. Eles decidiram descobrir o que estava acontecendo. Quase surpresos ao testemunhar uma cena de discussão entre o médico e a auxiliar. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm trabalho para fazer? O médico Dominique gritou com eles. Você deveria gritar mais alto para que os pacientes pudessem ouvir você. Valentina respondeu, sarcasticamente. Você não trabalha mais aqui, o médico Dominique resumiu. Estou demitindo você. Arrume suas coisas e saia. Tanto faz como vocês querem. Os funcionários ficaram de boca aberta com surpresa e começaram a cochichar entre si. Eles não esperavam por essa atitude. Todos esperavam que o médico-chefe se acalmasse e que as coisas se resolvessem pacificamente, mas não, ele foi com tudo e demitiu a Valentina. Ela recebeu seu pagamento e saiu do hospital sem se despedir. Ela foi se despedir de Luna, que ficou chocada ao descobrir o que aconteceu. Ela estava em outro setor naquele momento. Se ele fez isso, está tudo bem. Eu vou superar, disse ela. Eu vou encontrar outro emprego. Talvez tente em algumas clínicas particulares. Não se preocupe. Eu não vou desaparecer. Já passei por coisas piores. A vida não para. Você é uma otimista, disse Luna, surpresa. Às vezes, até eu fico surpresa comigo mesma, Valentina sorriu. Não faz muito tempo quando o Apolo morreu.
Eu nem sabia como continuar vivendo. Parecia que o mundo inteiro tinha acabado. Tudo tinha virado de cabeça para baixo. Você não pode imaginar como é ficar sozinha com 3 filhos nos braços. Bom, está tudo bem. O mais importante é não desanimar. Valentina piscou e saiu do prédio do hospital. Ela não estava mais ligada a esse lugar. Claro, foi uma pena que sua experiência de trabalho tenha sido interrompida. Por outro lado, Valentina tinha um monte de problemas que precisavam de atenção urgente. Recentemente, os voluntários a informaram que encontraram uma pista. Eles deram a Valentina o endereço de um suposto conde. No entanto, Israel morava a 100 quilômetros de distância, em uma cidade vizinha. Valentina se perguntava por que ele não tinha conseguido encontrar sua mãe. Bem, nós não sabemos. Aconteceu de nós nos encontrarmos com ele. Acontece que também colaboramos com abrigos de animais, explicou o voluntário. Então Israel foi até lá para perguntar o que fazer com seu gato. Ela sentia falta do dono e não dava paz a ninguém. Eu não entendo. O que o gato tem a ver com isso? Valentina perguntou. O gato pertencia a Esther, continuou Gabriel, do abrigo. Israel compartilhou seus problemas com um dos funcionários. Foi assim que descobrimos que ele era filho da Esther. Aqui está o endereço de Israel, vai e conte a ele a boa notícia. Nós não fizemos isso, pois pensamos que você iria dar a ele uma surpresa. Isso será uma surpresa mesmo. Valentina concordou. Obrigada. Eu devo a vocês. Nós tínhamos interesse em participar da busca nós mesmos, o voluntário disse. Valentina pegou o pedaço de papel com o endereço do filho de Esther. Ela ainda não contou a ninguém. Ela precisava ter certeza de que ele era realmente seu filho. Depois de saber sobre o abrigo e o gato, Valentina suspeitava que Israel poderia ter se livrado de sua mãe por conta própria. Se ele provavelmente queria se livrar de um gato, não seria difícil para ele fazer o mesmo com uma pessoa. No entanto, não adiantava especular. Valentina dirigiu-se à estação para pegar o primeiro trem para a cidade vizinha. E logo chegou ao endereço. Era uma casa de 3 andares que parecia um palácio. Valentina nunca tinha visto tanta beleza antes. Tremendo como se estivesse frio lá fora, Valentina se aproximou da porta e tocou a campainha. Depois de alguns minutos, ouviram-se passos e um homem de 30 e poucos anos apareceu na porta. Ele olhou para Valentina, em seguida, acenou com a cabeça como se perguntasse quem ela era e o que ela queria. Por alguns segundos, Valentina ficou perdida, mas então ela tirou algumas fotos de sua bolsa. O proprietário ficou chocado ao ver a foto. Onde você conseguiu isso? E onde está minha mãe? Suas mãos estavam tremendo. Ela está bem. Ela está comigo. Valentina respondeu, mas... Estou interessada em saber como Esther acabou em outra cidade. Vamos conversar dentro de casa. Israel a convidou para entrar. Valentina entrou e ficou ainda mais surpresa. A beleza do lado de fora era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro luxo estava no interior da casa. Havia móveis e pinturas antigas. Azulejos de mármore no chão. Percebendo a confusão da convidada, ele disse cautelosamente: "Isso é tudo que sobrou do meu pai." Ele era um negociante de antiguidades. Entendo. Valentina assentiu. E eu pensei que fosse você quem tivesse comprado tudo. Não, sou apenas um empresário de classe média comum. Ele acenou com a mão. Meu pai fazia o que gostava enquanto eu estava nos negócios. Tudo isso é impressionante, é claro. Valentina mudou de assunto, mas eu simplesmente não consigo entender como sua mãe desapareceu.
Isso aconteceu há meio ano, Israel começou sua história. Eu comprei um bilhete para o mar para minha mãe. Ela queria ir lá há muito tempo, mas logo depois que ela partiu, ela desapareceu. O telefone ficou silencioso, e eu não sabia o que fazer. Você tentou procurar por ela? Valentina perguntou. Claro. Eu viajei por toda a cidade, mas sem resultado, Israel disse. Estranho. É estranho que com seus recursos, você não tenha conseguido encontrar sua mãe. Valentina disse pensativa. Israel repetiu, eu entendo. Valentina então disse, prepare-se. Vamos para onde está a sua mãe. Talvez ela se lembre de algo. Oh, o que há de errado com a memória dela? Israel perguntou com horror. Talvez ela tenha amnésia após o golpe. Eu não sei, disse Valentina. Oh, meu Deus, nós vamos até ela agora mesmo, mas eu preciso de mais um minuto para ligar para Olivia, e deixá-la saber que estou saindo. Israel disse, se preparando. Olivia, quem é ela? Se não for segredo, Valentina perguntou. Bem, ela é meio que minha noiva. Israel respondeu incerto. Por quê? Meio que sua noiva? Valentina perguntou. Bom, ainda não podemos nos casar. Israel respondeu frustrado. Primeiro, minha mãe desapareceu. Depois, outros problemas. Então decidi que não haveria casamento até que minha mãe fosse encontrada. Vocês já poderiam ter se casado, especialmente considerando que tanto tempo se passou, Valentina disse. Vamos deixar de falar sobre minha noiva agora. O que é importante para mim neste momento é ver minha mãe. Israel respondeu. Uma hora depois, eles chegaram à cidade natal de Valentina. Conforme se aproximavam do apartamento dela, Valentina perguntou baixinho, você está pronto? Sim, respondeu Israel, e Valentina abriu a porta. Poucos segundos depois, Esther apareceu no corredor. Ao vê-la, Israel gritou através do apartamento, mãe, você está viva. Valentina, este é o meu filho? Esther perguntou confusa e começou a chorar. Sim, é ele, respondeu Valentina. Não pode ser, meu querido filho. Eu não acredito, Esther continuou a chorar. Sou eu, mãe, Israel, seu próprio filho, ele estendeu os braços, tentando abraçá-la. Esther não o afastou e também o abraçou. Valentina esperava que o encontro fosse mais modesto considerando que sua convidada tinha problemas de memória. No entanto, tudo aconteceu de forma diferente. Esther rompeu em lágrimas, reconhecendo seu filho e, no mesmo momento, disse em voz alta, exatamente. Lembrei-me, é a sua noiva que é culpada. Eu não entendo em que sentido, Israel perguntou com surpresa. Espere, não me sinto bem, Esther acenou com as mãos e começou a se apoiar em Israel e Valentina após recuperar o fôlego. Esther olhou para todos com olhos lacrimejantes e disse, foi um erro, filho, se envolver com ela. Eu sabia que algo ruim aconteceria. O estresse do encontro com seu filho afetou Esther, e aos poucos ela começou a se lembrar dos eventos daquele dia infeliz. De fato, Esther realmente ia para o mar. Ela queria relaxar nas areias quentes e se bronzear sob o sol repentino. Israel comprou um bilhete e reservou um bom hotel a apenas alguns minutos a pé do mar. Ele achava que estava dando um presente para sua mãe. No entanto, a causa de todos os seus problemas era a incansável noiva. Foi ela quem instigou seus conhecidos a se livrarem de Esther. Porém, eles não apenas atingiram na cabeça por trás, mas mencionaram Olivia. Deixe a Olivia em paz. Não se intrometa na vida dela e de Israel, disse Esther. Você está falando sério? Perguntou Israel horrorizado. Sim,
por mais estranho que pareça, foi sua Olivia que quis acabar comigo. A mulher idosa continuou a falar sobre como ela era contra o relacionamento deles. Esther enxergou através de Olivia, e por isso insistiu que eles assinassem um acordo pré-nupcial. Israel estava cético na época sobre a utilidade de tais formalidades, mas sua mãe o convenceu de que seria melhor. E no final, ele concordou. Mas a noiva categoricamente recusou. E então sua mãe foi para o mar e desapareceu. Eu sabia que o relacionamento de vocês não terminaria bem, concluiu sua mãe. Sinto muito, mãe, pelo amor de Deus. Chorou Israel. Eu estava cego, como um gatinho. Não percebi nada ao meu redor. Mais tarde, Israel ligou para seus amigos e pediu a eles para tirar de sua ex-noiva informações sobre o que ela tentou contra sua mãe. Sob pressão, ela confessou tudo e entregou seus cúmplices. Eles foram logo presos. E durante a investigação, eles confessaram que tudo foi planejado por Olivia. Foi ela quem os convenceu a ficar de olho em Esther na estação mais próxima. Quando Esther desceu na estação para tomar um ar fresco da noite, eles escolheram o momento certo, mas alguém os afugentou. Em geral, deixaram Esther em uma vala, pegaram o dinheiro e os documentos dela e fugiram. Assim cobriram seus rastros, para que, caso algo acontecesse, o caso fosse investigado em outra cidade. No entanto, eles informaram a Olivia que o trabalho estava feito e receberam dinheiro dela. Israel ficou chocado quando descobriu tudo. Esther logo recuperou completamente a memória e soube que seu filho a procurava todo esse tempo. Então meio ano se passou. Israel começou um relacionamento com Valentina, especialmente desde que sua mãe aprovou. E logo ele a pediu em casamento. A mulher estava nas nuvens de felicidade. Ela começou a chorar e disse, com tristeza e alegria: até o fim de nossos dias, eu aceito me tornar sua esposa. Até os pombos levantaram voo e circularam sobre eles ao som de sua voz. Era um bom sinal que indicava que dois corações amorosos haviam se encontrado. Esther se tornou a verdadeira avó das crianças. Ela se aproximou de Valentina e Israel e abençoou o casamento deles. Um mês depois, Valentina e os filhos começaram a se preparar para se mudar para a casa de Israel. Mas em sua cidade natal, Valentina tinha uma dívida a pagar. Israel ficou surpreso quando Valentina pediu que ele a levasse ao hospital onde ela havia sido demitida. Valentina encontrou facilmente o Dr. Dominique, que fazia sua ronda entre os pacientes. Sem hesitar, ela começou a dizer tudo o que pensava sobre ele e o que ele merecia. Sua esposa estava no hospital desta vez. O pobre Dr. Dominique procurou um lugar para se esconder de sua esposa enfurecida, mas ainda teve que ouvir muitas críticas dela. Após toda essa discussão, ele perdeu toda a vontade de flertar com outras pessoas. Finalmente, todos os assuntos foram resolvidos e Valentina e seus filhos saíram da cidade para uma nova vida.